usava a pulseira de sua esposa como anel de polegar. Tinha mais de 2,5 metros de altura e uma força tão lendária que conseguia puxar uma carroça sozinho. Ele não nasceu em berço de ouro, não era um senador nem um nobre. Ele era um camponês, um bárbaro aos olhos de Roma. E mesmo assim, ele subiu ao poder e se tornou o senhor do maior império que o mundo já viu. Como isso foi possível? Olá, exploradores da história, e bem-vindos à Alquimia Histórica. Hoje vamos desvendar a saga inacreditável de Maximino Trácio. Se você gosta de histórias que provam que a realidade supera a ficção, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa jornada é uma das mais brutais e impressionantes de toda a antiguidade. Para entender a ascensão de Maximino, primeiro precisamos entender o mundo em que ele nasceu. O Império Romano, no início do século III, estava à beira do caos. A chamada crise do terceiro século se aproximava. Imperadores subiam e caíam, muitas vezes assassinados por suas próprias tropas. As fronteiras eram constantemente ameaçadas por tribos germânicas e pelo Império Sassânida no leste. Era uma época de instabilidade, onde a força militar valia mais do que qualquer linhagem nobre. Foi nesse cenário que, por volta do ano 173, na província da Trácia, hoje parte da Bulgária e Turquia, nasceu Caio Júlio Vero Maximino. As fontes antigas, como a História Augusta, o descrevem como um gigante. Sua origem era humilde, filho de um pai godo e uma mãe alana. Ele era um pastor, um homem da terra, completamente desconectado do luxo e da intriga política de Roma. Mas ele tinha algo que ninguém mais tinha: uma força sobre-humana. A lenda conta que o imperador Septímio Severo, ao passar pela região, organizou jogos militares. Maximino, um jovem bárbaro local, pediu para competir. Ele derrotou 16 dos soldados mais fortes de Roma, um após o outro. Impressionado, o imperador o convidou para um desafio de corrida. Maximino correu a pé contra o imperador a cavalo e venceu. Sua recompensa? Um lugar no exército romano. A entrada no exército foi o início de uma ascensão meteórica. Ele não era um estrategista brilhante como Júlio César, nem um político habilidoso como Augusto. Ele era um soldado em sua forma mais pura. Sua coragem na linha de frente era lendária. Ele liderava pelo exemplo, lutando nas batalhas mais sangrentas, o que lhe rendeu o respeito e a adoração de seus companheiros de armas. Ele subiu na hierarquia militar com uma velocidade impressionante, de recruta a centurião, depois tribuno e finalmente comandante de uma legião inteira, a Légio Quarta Itálica. Ele serviu sob vários imperadores, incluindo o infame Caracalla. Seu grande momento veio durante o reinado do jovem imperador Alexandre Severo. Alexandre era um governante culto e moderado, que preferia a diplomacia à guerra. Em 235, durante uma campanha contra tribos germânicas, o imperador tentou subornar os inimigos para evitar a batalha. Para as legiões, endurecidas pela guerra e lideradas por homens como Maximino, isso foi o cúmulo da covardia. Eles se sentiram traídos. A paciência dos soldados acabou. Eles não queriam um diplomata, queriam um líder que os levasse à glória e, mais importante, ao saque. E o líder que eles escolheram estava entre eles. Longe do luxo de Roma, em um acampamento militar enlameado às margens do Reno, as tropas da Légio IV se amotinaram. Eles assassinaram o jovem Alexandre Severo e sua mãe. E então fizeram o impensável. Ergueram sobre os escudos o seu comandante, o gigante bárbaro que mal sabia falar latim corretamente, e o proclamaram o novo imperador de Roma. Maximino Trácio foi o primeiro dos chamados imperadores soldados. Ele nunca tinha pisado no Senado. Ele não tinha nenhuma conexão com a aristocracia romana. Ele era a personificação do poder militar bruto tomando as rédeas do império.
A notícia caiu como uma bomba em Roma. A elite senatorial ficou horrorizada. O camponês que eles desprezavam era agora o seu mestre. Mas governar era diferente de lutar. Maximino era um general, não um político. Ele desprezava o Senado e, durante todo o seu reinado de 3 anos, ele nunca pisou em Roma. Ele governou a partir dos acampamentos militares nas fronteiras, travando guerras incessantes contra os germanos e os sármatas. Para financiar suas campanhas, ele dobrou os impostos e perseguiu a aristocracia, confiscando suas riquezas. Ele se tornou um tirano aos olhos da elite e do povo. A rebelião era inevitável. Em 238, na província da África, um grupo de nobres se revoltou e nomeou seu próprio imperador, Gordiano I. O Senado romano, vendo sua chance, apoiou a revolta e declarou Maximino um inimigo público. A resposta de Maximino foi fúria. Ele reuniu suas legiões mais leais e marchou sobre a Itália. Mas sua reputação de brutalidade o precedeu. A cidade de Aquileia fechou seus portões para ele, iniciando um cerco desgastante. Seus soldados, já cansados e com o moral baixo pela guerra civil, começaram a passar fome. A culpa recaiu sobre o imperador, que os havia levado até ali. E então, a ironia final. Os próprios homens que o colocaram no poder decidiram que ele era um fardo. Soldados de sua guarda pretoriana invadiram sua tenda e o assassinaram, junto com seu filho. O gigante que subiu ao poder pela lealdade de suas tropas foi derrubado pela traição delas. O reinado de Maximino Trácio durou apenas 3 anos, mas seu impacto foi imenso. Ele abriu as portas para meio século de caos, onde o exército, e não o Senado, decidia quem viveria e quem morreria. Ele provou que o trono de Roma não pertencia mais aos nobres, mas a qualquer um forte o suficiente para tomá-lo. A história de Maximino é uma tragédia brutal. Um homem de força incomparável que conquistou o mundo, mas não conseguiu controlar o poder que empunhava. Ele foi um monstro sedento de sangue ou um produto inevitável de uma Roma já em colapso? A resposta, talvez, esteja em algum lugar no meio. Ele foi o soldado perfeito no lugar errado e na hora errada. O que você acha? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Qual outra figura histórica improvável você gostaria de ver aqui na Alquimia Histórica? Obrigado por assistir. Até a próxima!